Quero saudar os meus irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmão, mais uma oportunidade que Deus tem nos concedido, mais uma vez. Quero aqui meditar na palavra de Deus, um assunto maravilhoso. Deus tem um plano para todos os homens. Deus tem um plano para todos os homens. Começa pelo arrependimento. Arrependimento. Conforme está em Mateus capítulo 3, versículo 1 e o 2, que diz: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós vimos aqui, meus irmãos, que a raça humana estava cada dia mais pior, né? A história fala que Deus tinha parado de falar com a raça humana já fazia 400 anos, que Deus não falava mais. E de repente surge João Batista no deserto, pregando uma nova mensagem, que Deus tinha um plano para o homem. E ele começou a dizer a primeira coisa, que o plano de Deus podia funcionar na vida do homem com o arrependimento. Por isso que ele falou, dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus a vós. O plano de Deus continua ainda em Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é maior e mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós vimos aqui que o plano de Deus continua. Cada dia mais vai se evoluindo. João Batista promete o reino que tinha chegado. Agora, ele promete algo mais profundo. Se o homem chegasse a se arrepender, ele fez promessa que vinha um mais poderoso do que ele. Que ele não tinha condição nem de carregar as suas sandálias, porque esse que vinha era Jesus, que ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Em Lucas capítulo 24, versículo 46 e 47 diz: E disse-lhe: Assim está escrito, e assim convém que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aí agora se cumpre, o reino de Deus é descido, Jesus, os céus se rompem, né? Os céus se abrem, Jesus desce, e agora ele é morto pelos nossos pecados. Jesus não foi mais um mártir, não. Ele foi um substituto no teu lugar e no meu lugar. Ele não foi um mártir, não foi um grande homem que morreu por isso, por aquilo, e se tornou-se um mártir. Não, ele foi um substituto. Ele morreu no teu lugar, em meu lugar. E agora o apóstolo está pregando, dizendo: ele foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Isso é um plano de Deus para o homem, para beneficiar o homem. Jesus morreu, e agora, por que ele morreu? E agora, o que é que vai acontecer? Para que em seu nome, é em nome de Jesus que é pregado o evangelho, e se o homem se arrepender, os seus pecados serão perdoados. E isso começou em Jerusalém. Atos capítulo 2, versículo 18, Pedro, no dia de Pentecostes, ele deu uma mensagem profunda. E ele começou a falar de Jesus lá naquele dia. A Bíblia diz que o povo ficaram
espantado, porque o Espírito Santo desceu ali e o povo falava a língua, cada um conforme o seu lugar. E a Bíblia diz que chegou a multidão de gente, porque era festa naquela época, festa do Pentecostes lá em Jerusalém, e tinha gente de todos os lugares. E viram esse barulho na igreja e vieram ver. E Pedro, cheio do Espírito, começou a falar. E a Bíblia diz que a multidão ficaram compungidos, se compungiram. E eles disseram, o que devo fazer? Pedro disse, arrependei-vos, cada um de vossos pecados, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Agora a gente vê que o homem, quando o homem se arrepende, além de ter Jesus ressuscitado em nome de Jesus receber os perdões dos seus pecados, além disso ainda tem o Espírito Santo para conservar essa mensagem dentro dele, porque se o homem não der espaço para que o Espírito Santo coloque essa mensagem, que Jesus foi morto e ressuscitou pelos nossos pecados, e que o nome dele, o homem receba o perdão dos seus pecados. Se o Espírito Santo não colocar, não conservar dentro do homem, se o homem não abrir espaço para que o Espírito Santo trabalhe na vida dele, ele não vai à frente. Por isso que Pedro falou que precisamos de receber o dom do Espírito Santo depois do arrependimento, depois que crê na mensagem em nome de Jesus, receberemos o dom do Espírito, porque é ele que faz que o homem conserve a palavra de Deus dentro do homem, é o Espírito de Deus. Em Atos capítulo 17, versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependa. Às vezes o homem pratica algo, às vezes alguém diz assim, mas por que na igreja só tem pessoas que é ex isso, ex aquilo, ex macumbeiro, ex cachaceiro? É porque o nome de Jesus tem poder de perdoar. E na hora que o homem crê, na hora que o homem recebe, na hora que ele recebe o plano de Deus com arrependimento, Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Deus perdoa, ele, seja qual for a situação dele, Deus perdoa, Deus dá a vitória, dependendo se ele se arrependeu de coração. Então, é isso que acontece na vida do homem. Romanos capítulo 10 e versículo 9, o versículo 9 e o 10 diz assim, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se eu escutei, Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano. Se não haver em mim um arrependimento, se não haver em mim algo que contribua para o arrependimento, não tem como se arrepender. Por quê? Primeiro, eu tenho que aceitar as palavras. Depois que eu aceitar, agora eu tenho que confessar com a minha boca. Com a minha boca. Ao Senhor Jesus. Na hora que eu aceitei a Jesus, que eu aceitei o plano de Deus para mim, me arrependi, eu não vou confessar para os homens, eu vou confessar para Jesus, com a minha boca, com o meu coração, que Jesus vai falar lá dentro de mim, dentro do meu íntimo, que realmente o Espírito Santo falou comigo que Jesus ressuscitou, porque eu não vi Jesus morrer. Eu não vi quando levaram Jesus. A história diz. Mas se eu me arrepender e abrir um espaço para o que se fala, para o que se prega, e o Espírito Santo ele começa a trabalhar e colocar dentro de mim. E agora é necessário, se eu tenho convicção que o Espírito Santo, se eu aceitei o plano de Deus, se eu estou arrependido do que eu venho fazendo, e eu quero mudar de vida, agora eu vou confessar com a minha boca ao Senhor Jesus e no meu coração que Jesus
ressuscitou dos mortos, aí eu já estou salvo. Não existe outro remédio, outra história, não precisa de isso nem aquilo. Só basta eu crer, confessar com a minha boca, no meu coração, que Jesus ressuscitou dos mortos. Isso é o bastante para eu entrar nos planos de Deus. Basta isso. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Não tem outra exigência, não tem mais exigência, só basta isso. Crer em Jesus, ouvir a palavra, se arrepender. E o que é que eu faço? O que é que eu fiz? A sua consciência vai dizer. A sua consciência vai dizer que você precisa de Cristo ou não, dos planos que Deus tem para você ou não. Porque todos nós, a Bíblia diz que todos nós somos devedores, nós somos pecadores. E só o sangue de Jesus é que nos dá essa liberdade de salvação. E Deus trabalhou em nosso favor, mandando João Batista. João Batista veio, começou a pregar esta palavra maravilhosa, e ele fez promessa que ele batizava com água, mas depois vinha um que era maior, e esse que ele falava é Jesus. E Jesus veio, cumpriu a missão, agora resta você e eu crer. E se a gente crer, a gente entra nos planos de Deus, entra na misericórdia de Deus e seremos salvos, porque para isso ele veio nos dar a vitória. Amém.